Boa noite a todos. Bem-vindos à quinta etapa do Jornada de Palestra. Este, como o presidente da casa falou, é uma parceria da Câmara Municipal com as principais instituições de ensino superior, União da Vitória e Porto União. Até o final do ano de 2018, sempre na última semana de cada mês, nós vamos realizar, então, este evento, né, que sempre abordará temas relacionados à gestão pública. Então, hoje recebemos aqui o professor Romildo João Lisboa. Brevemente sobre o palestrante desta noite. Possui graduação em Administração de Empresas pela Fundação Faculdade Municipal de Administração e Ciências Econômicas. Mestre em Gestão Estratégica das Organizações pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e doutorando em Projetos pela Fundação Universitária Ibero-Americana, FUNIBER. Ele tem experiência na área de administração, com ênfase em planejamento empresarial, implantação e treinamento, atuando principalmente no seguinte tema: ativos humanos, estratégias, tecnologia da informação e consultorias. Atuou como professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, na pós-graduação em administração com as disciplinas de TI, jogos de negócios e análise de plano de negócios. Coordenador de projetos do SEBRAE Paraná, junto à Uniguaçu, em Educação Empreendedora. Consultor credenciado, SEBRAE Paraná, Inovação e Empreendedorismo e sócio-diretor da Target Consultores. Além de já ter participado da Missão Internacional de Tecnologia, Japão 2016, Missão Internacional de Empreendedorismo, Estados Unidos 2017, e recebido premiações a nível do Estado e Brasil, referente ao Desafio Universitário Empreendedor do SEBRAE. Então, vamos receber nesta noite o professor Romildo João Lisboa. Boa noite a todos. É uma honra poder vir compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Um pouco do currículo, eu vou passar alguma coisa aqui, mas o mais importante do que eu estar aqui é vocês estarem aí. Isso é essencial para toda a comunidade local e regional, e por que não dizer nacional e internacional. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo e deve ter muita gente assistindo. E eu gostaria que vocês participassem a qualquer momento, perguntassem, interagissem, por mais que no final a gente vá fazer aí uma abertura também ao diálogo. Agradeço a minha família que está presente, na verdade, sempre está presente, é um prazer, é uma parceria aí de sucesso, e a minha pimpolinha, a Bruna, que também anda conosco aí, torcendo pelo nosso sucesso familiar e profissional. Pois bem, partindo desse pressuposto e dando sequência na jornada de palestras da ação da Câmara dos Vereadores, um ato muito nobre, que deveria ser seguido aí por muitos e muitos poderes públicos de diversas cidades, porque faz com que a comunidade coloque os olhos numa visão diferente sobre o poder público. Não aquele olhar para cima, aquele olhar nos olhos, de mesmo empoderamento, de mesma visão, de participação, de compartilhamento de informações, e principalmente na coleta de resultados. A gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre coleta de resultados, e algo do gênero, vamos pôr a mão na massa. É o que eu queria expor para vocês a partir de agora. Eu deixei o nome como Desafios da Gestão Moderna, porque quando a gente fala em administração, a gente acaba falando em gestão, acaba falando em segmentos, e são técnicos, e são especialistas, e são pesquisadores, e todos levam ao mesmo caminho, que é o saber. A partir do saber, nós só precisamos fazer uma coisinha. Atitude. Pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. Eu trabalho muito com o empreendedorismo, isso vai aparecer um pouco também aí nos slides, e a ideia principal do empreendedorismo, não o de palco, aquele bonito, cheio de luzes e flashes, aquele mesmo de pôr a mão na massa, fazer acontecer, criar produto, errar, perder um pouco de grana, investir de novo, achar parcerias, mentorias de qualquer nível. Aquele empreendedorismo é assim, não existem ideias brilhantes. Existem execuções brilhantes de ideias. Pôr a mão na massa e fazer acontecer. Eu espero que vocês acompanhem, curtam. A ideia é realmente trazer para vocês um pouco deste mundo.
Pois bem, se nós vamos falar de desafio, por que não começar por um? Pergunto-lhes, o que é um desafio? O que vocês acham que é um desafio, minha gente? Fique à vontade. O que vocês acham que é um desafio? Algo que tira vocês da zona de conforto? Algo que mexe assim, que você não sabe? Sei. Você não pode? Posso. Tá? Um desafio é algo que você, de repente, olha, não, mas eu não sou capaz. E, de repente, você descobre que você é muito capaz. Você multiplica forças. Você pega uma mãe de família onde a criancinha vai cair e ela não tem força no braço, tenha certeza que ela triplica aquela força e a criança não cai. Está no instinto maternal. Então, o desafio por si só potencializa e empodera o que a gente faz. Então, deixo para vocês aí o que é um desafio. Uma continha assim muito básica para vocês pensarem de duas formas diferentes. Isso aqui é puro raciocínio lógico, né? É raciocínio lógico. 70% das pessoas geralmente se equivocam na resposta. Né? 1 mais 4 dá 10. Sabe a resposta final dessa continha? É uma continha simples. Né? Mas quanto dá 8 mais 32? Quem chegou no valor de 80? Chegaram? Na lógica, 1 mais 4 dá 5, pega, multiplica por 2 dá 10. É essa a lógica da continha. 4 mais 16 dá 20, vezes 2 dá 10. Sempre dobra. Mas é uma conta de raciocínio lógico. Se eu dificultar um pouco mais, eu vou usar regras de sinais. Sabe, mas o que é que tem a ver regra de sinais com desafios da gestão moderna? Tudo. Tudo a ver. Tá? Quanto que dá? Dá 32. Tá? 13, 7, 21, mais 11, 32. Concordam? Também é uma regra de raciocínio lógico. Nós vamos conseguir, a partir de pensar e conhecer como funciona a matemática, pelas suas regras padrões, nós chegamos a um consenso muito simples e objetivo. Então, são desafios que não nos tiram tanto da nossa zona de conforto, uma vez que, se pressupostamente nós tenhamos nos dedicados à matemática, nós vamos saber essas regras. Mas, a partir do momento em que a gente coloca uma ótica diferente, deixa eu até vir um pouquinho mais para cá para vocês poderem ver as contas, tá? Que resultado que dá isso? Isso já não é matemática. Isso é gestão. Tá? Uma mãe tem 30 libras ou 30 euros para dividir pelas suas 2 filhas. Que horas são? Que horas são? Ou seja, de repente, opa, não é uma regra matemática. Não é um raciocínio lógico. É um pensar muito mais amplo e interessante de você ver as coisas por uma palavrinha muito legal que eu gosto muito, que se chama empatia. Vocês sabem o que é empatia? Aquele dom que a pessoa tem de se colocar no lugar da outra pessoa e dizer, a minha comunicação está boa, o que eu estou dizendo está valendo a pena, a pessoa de lá está escutando e está entendendo. Isso aqui é empatia. Isso aqui é gestão. É o entender do pressuposto da minha comunicação. Beleza, chegaram no horário? Tranquilo, né? É a letra B. É 1h45. Por quê? 1h45 é 15 para as 2. Se eu tenho 32 filhas, vai dar 15 para as 2. Então, assim, é um pensar legal, é um pensar diferente, mas é um pensar que te mostra que só a razão pela ótica da 1h45 está certo. Mas se eu pensar em 15 para as 2, não está errado. Então, às vezes, uma ação nossa para a sociedade, ou da sociedade para nós, ou para o nosso vizinho, para o nosso próximo, também não está equivocada. Depende do sentado, conversado, entender o que está acontecendo. Então, são desafios que eu acabo lançando para vocês. Tá? Eu tenho um ali simplesinho, mas esse é matemático novamente, e é uma conta também muito simples. Tá? Eu até já vou dar o resultado para vocês, para a gente tocar aí o papo para frente. 6 mais 4 é 10, 6 menos 4 é 2, dá 210. Então, a conta de menos fica na frente, a conta de mais fica no fundo. É uma questão de pensar, você acham várias dessas aí no mundo do Google, da internet, desses cálculos, está tudo lá. Mas é para a gente pensar. O ser humano tem, assim, um dom fantástico, eu admiro, é o dom da comunicação.
Quando a gente tem alguma deficiência e não pode ser uma comunicação oral, ela vai ser gestual. Ela sempre tem uma forma, pode ser corporal, mas nós temos esse dom. E um dos maiores pecados desse cara chamado ser humano é a comunicação. Como a gente estraga as coisas, como a gente modifica a ação. Tem uma brincadeira que a gente faz aí em capacitações com pessoas, que você pede para a pessoa, de um final de uma fila indiana, repetir um gesto. Brinquem quando vocês puderem. O gesto nunca chega igual no primeiro. Nunca chega. Nossa, modifica-se totalmente a proposta inicial. Porque a pessoa faz o quê? Ela pega aquele gesto que ela viu, processa pela cultura que ela tem do gesto e transforma. A partir dali, a segunda pessoa também interpreta pela sua própria cultura. Vou dar um exemplo. Se a gente imitar um homem urinando para a primeira pessoa, e essa pessoa for uma mulher, quando ela passar para a terceira, o gesto de urinar é diferente. Já mudou toda a lógica. Porque era só um gesto. Né? Então, o que acontece? Essa comunicação, quando a gente utiliza ela de forma no olho, você começa a entender, opa, eu preciso me comunicar melhor. Já é um grande desafio da comunicação moderna. E eu vou dar um exemplo, ele até acabou lendo no meu currículo, fiz aí algumas missões internacionais, não tive dificuldade em comunicação, mas, determinada vez, pela minha empresa, fui fazer uma ação em Belém do Pará, numa cidadezinha satélite chamada Nanindeua. E, por ser conhecedor do que eu fui fazer, que era na área de gestão empresarial, tecnologia, implantação de software de ERP e coisas do gênero aí da indústria, não tinha segredo. Engano meu. Adivinhem quem eu fui treinar? A pessoa do almoxarifado que recebeu o treinamento em estoque específico era surda-muda. Ou seja, eu atravesso o mundo sem problema de comunicação, mas dentro do meu próprio país eu não consigo me comunicar com uma pessoa surda-muda. Então, de repente, opa, aonde é que está o erro? Tá, o erro está em que eu não sei tudo. Eu tenho que ter a humildade de tentar pesquisar muito mais do que eu vou fazer. Então, pense isso na visão pública, qual é a amplitude que alguém tem que ter para fazer a gestão de uma determinada área, uma secretaria, uma pasta, porque mesmo que tenha algo homogêneo, né, muito similar, que é a população, cada um tem uma crença, tem um critério, tem uma vida, mora num bairro diferente, tem uma renda per capita diferente, tem parentes diferentes, vem de uma origem cultural ou religiosa diferente e precisa fazer com que isso funcione. Em especial, lá no case que eu contei para vocês, eu precisei de uma intérprete, instalamos o que tinha que instalar, mas serviu de, ei, tem Libras aí para aprender também. Tá? Pois bem, essa aqui é rapidinha também, o resultado vai dar 7, é um cálculo matemático, multiplicação, divisão, depois mais, depois menos, ou menos, depois mais, mas dá exatamente 50, redondinho ali. Tá? Isso é só para vocês entenderem que a gente pode e deve desafiar e ser desafiado, para que a gente potencialize tudo o que a gente tem na cabeça. Nossa, nós sabemos muito, minha gente. Pois bem, eu vou fazer uma outra chamada que eu acho assim interessantíssima para vocês e, de novo, os convido para participar no momento em que vocês acharem que isso seja legal e oportuno. Mas eu digo para vocês, quando a gente está aqui conversando, fazendo uma palestra, talvez um bate-papo dessa formalidade que a gente está fazendo, ou informalidade, a ideia é que é legal ouvir. É interessante, você conhece pessoas novas, você aumenta teu network, a tua conectividade, a tua rede de relacionamento cresce muito. Mas, às vezes, parem para pensar que, ao contrário de só ouvir histórias, sejam os agentes ativos da história, criem a história. Vivam ela para você contar. Tá? Cuide muito, né, para que você possa dizer, puxa, eu errei, mas foi porque eu fiz. Ah, mas se eu acabei não fazendo e estou arrependido. Ah, se arrependa pelo que você fez, então. Que pelo menos você fez. Se não deu certo, tenta-se de novo. Né? Eu sou uma pessoa assim, altamente determinada em realizar determinadas ações. Então, se não deu certo na primeira, eu faço na segunda. Não deu certo na segunda, eu modifico, tento na terceira. Porque eu sei que aquilo tem um contexto e que, de alguma forma ou outra, aquilo se realiza. Ou senão, eu mudo a amplitude da curva para que isso se organize e dê certo. A chamada de vocês contar a história,
é que fica vivo na tua lembrança que você vivenciou aquilo. Vou dar um exemplo. Em Boston, ano passado, a ideia era visitar, era uma missão internacional, numa parceria com o Sebrae Paraná, e nós fomos conhecer o que é que existia de melhor no mundo em inovação e empreendedorismo nas melhores universidades americanas, não focado na tecnologia, que senão seria o Vale do Silício. Nós fomos a Boston, Cambridge, essa região, porque lá estão as universidades que mais empreendem no mundo. Está lá Harvard, está lá Babson, está lá o MIT, que é das engenharias, é a top do planeta. Então, e a gente foi lá numa missão de 10 dias, e a gente começava a entender o pensamento do professor, o pensamento do aluno, o pensamento da comunidade, o pensamento do poder público, quem é que injetou, quem é que investiu, quem é que pôs a mão na massa, quem que ouviu, quem que reproduziu, quem colocou isso na mídia. Vocês começam a descobrir alguns detalhes que, assim, o brasileiro é muito criativo. Nós somos, assim, anos-luz de criativos. Só que nós não usamos essa nossa criatividade para produzir, como um contexto geral. Nós temos exceções a regras, mas, na grande maioria disso, nós usamos, talvez, para burlar, para tirar uma vantagem, para tirar um sarro. O que aparece de meme da Copa do Mundo, esse povo é sensacional. Ontem, se não me engano, eu vi o Neymar andando com 2 rodinhas para não cair. Que no último jogo ele não caiu. Então, colocaram rodinha nele. Então, assim, são vários memes e a criatividade é gigantesca. Mas a criatividade que aquele povo tem, que o povo americano em especial no ensino superior, que uma universidade criou outra universidade, que essa universidade só tem alunos e não tem professores, e eles só criam brinquedo. É uma faculdade de engenharia, e a única finalidade deles é produzir brinquedo. O brinquedo que eles produzem, eles trazem os clientes mais sinceros e honestos do planeta para testar o brinquedo. As crianças da comunidade. Precisa ver o depoimento dos alunos. Ele diz assim, uma criança olha para o meu brinquedo e diz, que porcaria que você produziu aqui. Que brinquedo, não tem graça isso. Daí ele começa a pensar que a criança tem razão. Para ela não tem graça. E para quem foi feito o produto? Para ela. Era muito interessante, porque tinha eletrônica no meio, tinha brinquedos manuais, artesanais, e estavam todos expostos na nossa visita, e cada brinquedo daquele tinha uma história de aceitação ou não. E esses brinquedos, depois de produzidos, viravam uma série e iam para as comunidades regionais das universidades e eram distribuídos gratuitamente, porque é uma ação universitária, não poderia ter nenhum tipo de lucratividade em cima da ação. Então, são coisas assim que a gente fez e que mostram que nós também podemos aqui. Aqui são um ciclo de palestras onde as faculdades locais, centros universitários, universidades estão participando, e nós também temos esse poder de fazer isso. Talvez uma das grandes diferenças é que lá o conceito de inovação e empreendedorismo está tão ambientado que não existem diferenças entre faculdades, elas são parceiras na essência da palavra. A essência da palavra de parceria, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, vamos unir tudo isso e nós seremos os melhores. Resumo, eles são os melhores do planeta, por isso que a gente foi lá. Então, foi muito rico e muito válido trazer essa experiência e poder repassar para vocês. Então, só não tem o hashtag ali, mas fica a dica da noite. Pessoal, compartilhem, vivenciem, vivam, contam história. Por falar na história de Boston, eu acabei escrevendo um e-book. Vocês encontram na internet. Está toda lá a missão internacional, tem 112 páginas, com fotos, com descritivos de cada ação, de qual foi a instituição de ensino superior visitada. Está lá, é uma experiência que, se vocês quiserem levar para os ambientes de trabalho de vocês, para os lares, ou para qualquer outra possibilidade de compartilhamento de informação coletiva, compartilhem. Vocês vão entender como é que funciona o ensino superior da visão de inovação e empreendedorismo naquela região toda lá, que, para esse sentido, é realmente a melhor que existe. Mas agora, quando a gente fala em desafio da gestão moderna, até agora nós não falamos, cadê o poder público dessa história? O poder público está em todo lugar.
Né? O fato de estarem sentados na Câmara dos Vereadores é um espaço público, a calçada é espaço público, tudo aqui para nós é público. Tirando as nossas residências, lojas comerciais ou indústrias que são de propriedade privada, mas que utilizam muita coisa do mundo público, nós estamos em convivência de sociedade em espaço público. Né? E a ideia é que, nestes lugares, são pessoas. Somos nós. Vocês concordam? Se não tivesse ninguém sentado hoje aqui, eu ia estar falando para as paredes, concordo? Não tem sentido. O máximo que eu ia falando por uma câmera para poder assistir, também poderia ser. Mas o sentido de ser é o ser humano. É nele que está o conhecimento, é nele que está o valor, nele que está o carinho, o afeto, os sentimentos bons, os sentimentos ruins, mas a gente pode potencializar os bons e pode minimizar os ruins. Nesse sentido, eu trouxe para vocês um pouco de líder. Né? Mas o que tem a ver o líder com isso? Também tem a ver. Porque o líder pode estar na escola, o líder pode estar na comunidade, o líder pode estar na prefeitura, o líder está na creche, o líder está numa escola privada, o líder está na faculdade, ele está no campinho de futebol com os amigos. Sempre tem alguém que tem um espírito de liderança, de iniciativa, de fazer acontecer, de comandar mesmo. Tá? E ele tem que ter algumas habilidades comportamentais, mas só umas habilidades comportamentais não resolvem. Ele tem que ter uma habilidade técnica para executar. Ele pode ser muito bom no que faz, comportamentalmente falando, mas ele não é o bam técnico. Aí começa a coletividade. Tem alguém que é, e começa a ensinar, começa a compartilhar, e isso a pessoa começa a ficar rica nisso também. E se nós colocarmos isso numa balança, nós vamos conseguir um equilíbrio. A partir desse equilíbrio, nós começamos a ter um diferencial riquíssimo para a gente poder ensinar. Eu sou apaixonado pelo mundo da educação. Né? Já tive empresa na área de tecnologia, hoje em dia tenho na área de consultoria e capacitação empresarial, mas sou professor acadêmico desde 2002, e a gente vê nos olhos dos alunos aquela sede de aprender. Não são 100%, que seria utopia, mas tem uma grande maioria que diz assim, nossa, é verdade, isso eu não sabia. E quando a gente escuta isso, por mais que seja de meia dúzia de alunos, opa, a sociedade vai ficar melhor. Tem 6 caras bons aí. Pode ser que não fiquem na nossa comunidade, né? Mas em algum lugar do país ou desse mundão, eles vão fazer acontecer. E depois é um orgulho só quando a gente acaba escutando alguns nomes se sobressaindo na nossa sociedade. Alguns estilos de liderança que aparecem ali para vocês, por exemplo, eu tenho lá embaixo a bolinha preta, né? Não é a minha Bruna, que eu apelidei de bolinha preta quando nasceu, né? É o chefe. Né? O chefe é o pretinho, né? Que significa que ele está acima dos comandados, e por uma hierarquia do passado, né? Ainda nós temos lá um pouco de conotação do eu mandar e do eu ser servido. A diretoria manda e o povo obedece. Nesse sentido, nós somos muito arcaicos, ainda tem muita coisa que a gente precisa melhorar a nível privado, a nível de comportamento, a nível público, porque a essência do ser do comando, se eu ficar no meio deste comando, eu ainda sou a referência. E a ideia não é ser a referência, é ser um ponto de apoio. E a gente deveria até trocar o nome professor em algum determinado tempo da história, do decorrer da cronologia, trocar essa palavrinha por facilitador. O professor é aquela pessoa que facilita o conhecimento. Porque nós temos tanta tecnologia. Tá? Tem um estudo que diz que quase 80% das crianças primeiro perguntam para o Google, depois para o pai e para a mãe o que significam as coisas. Tá? Então, assim, o conhecimento do professor, ele tem que usar como um facilitador, dizer, olha, faça isso, por aqui você acha mais fácil, existe aquele caminho, vamos comprovar junto, eu tenho essa experiência, vamos pegar a tua experiência e vamos fazer. Então, sair daquele meio, virar um facilitador. E, atualmente, uma palavra top, todo mundo anda conhecendo, a gente chama de coach, do inglês, literalmente traduzido técnico, onde ele expõe a capacidade e potencialidade da pessoa, não a dele.
E eu vou dar um exemplo disso que aconteceu aí há uns 40 dias atrás, talvez, se não me falha a memória. A Uniguaçu acabou sediando, e foi uma das patrocinadoras, entre vários patrocinadores master do evento, uma ação chamada Startup Weekend. O que é isso? Startup Weekend é uma maratona de 54 horas de criação de um processo, produto ou serviço, tanto faz qual seja, com direito a mentorias, pelos passos de identificação de problema, fase de ideação da solução, validação disso, se alguém compraria, a precificação disso para ver se valia a pena e a inclusão desse produto no mercado. E quando a gente fala em Leader Coach, nós tínhamos alguns mentores que eram coach. Então, a chamada é só para dar o exemplo para vocês, que eu achei assim, fascinante do Leader Coach que fez a solução. Uma das equipes, era uma competição entre 8 equipes, uma das equipes tinha um problema seríssimo de relacionamento, muito grande. E um dos quesitos que estava fazendo o relacionamento ficar meio tumultuado, digamos assim, era a diferença de faixa etária na equipe. A diferença era meio grande entre os componentes. E um dos componentes foi atrás dessa Leader Coach e disse para ela, minha equipe não está me ouvindo. Eu sei que vai dar certo. É ótima a ideia, vai funcionar. E eles precisam me ouvir. Daí, essa Leader Coach, eu levei sorte porque eu estava próximo dessa mentoria, eu era um dos organizadores, e ela disse assim para ele, mas eu tenho a solução para você. É muito fácil. Daí o cidadão, me conta, né? Me diz o que é. Ela tirou o celular do bolso, ligou a câmera, inverteu a câmera e mostrou para ele. Quem apareceu na câmera? Ele. Ele era a solução. Vai lá e fala com a tua equipe. Não fale para mim, eu não faço parte da tua equipe. Cara, você pode, vai lá e fala. Então, foi um gesto bem simplesinho de virar o celular e ele vê ele. Esse cara resolve as coisas para você. Vai lá e resolve. E, numa boa, eles resolveram. Não foram campeões, mudaram de ideia e foram vice. Para uma equipe que estava quase desmantelada, eu achei que foi uma solução de injeção de ânimo e empoderamento assim, gigantesca. De uma forma bem simples e objetiva. Então, quando a gente fala em coach, em liderança, em facilitador, em centralizador, a gente encontra todos esses perfis também no poder público. Tá? E quando a gente fala em poder público, por mais que eu creia que todos aqui já tenham a sua profissão, a sua carreira, a sua história, o seu currículo, a gente costuma fazer a seguinte observação. E é uma conta muito rápida. A gente pega assim 84.600 e dá para cada um de vocês. O que vocês fariam com isso? Sabendo que se vocês não gastassem, no outro dia eu ia recolher de volta e no outro dia eu te dava de novo 84.600. O que vocês fariam? O que vocês fariam? Viveria, quem mais? Iam torrar tudo. O que vocês iam fazer, minha gente? O que vocês iam fazer com tudo isso? Pensem aí, reflitam. Deixa eu dar a resposta para vocês. 84.600 é a multiplicação de 60 segundos pelos 60 minutos da hora, pelos 24 horas do dia. É o tempo de vocês. Tá? É o tempo que vocês têm no dia. Se vocês não viverem, acaba. E amanhã vocês têm de novo. Só se o Senhor do céu chamar vocês antes, senão vocês vivem tudo de novo. Tá? Mas por que isso? É que, assim, se vocês olharem e darem uma repassada na história de vocês, aquele flashback assim, legal, vocês olham assim, a gente divide o dia em 3 terços. 8 horas você usa geralmente para descansar, para dormir. A não ser quando tem um bebê pequeno, daí você não dorme todo esse tempo. Tá? Experiência própria. Tá? Mas geralmente é 8 horas. E quando você é adolescente, você estica isso para ficar acordado e dorme 3, 4 horas, 5 horas, aproveita a adolescência. Mas, em tese, você dorme 8 horas. Daí você tem outras 8 horas. Essas outras 8 horas você se alimenta, você faz a higiene pessoal, você talvez estude, você faz um convívio com a família, e você foi mais 8 horas. Sobram só 8. O que você faz com essas 8 horas? Vocês trabalham. Concordam? Se nenhum tio
o bisavô lá da Finlândia deixou uma herança para a família que chegou para vocês, se vocês não ganharam na Mega Sena, não acertaram a quina de São João, vocês vão ter que trabalhar para ganhar dinheiro, concordam? Está nessas 8 horas. Geralmente, são as 8 horas melhores do dia, da faixa de sol, não tanto em União, que não tem tanto sol assim, mas é o tempo ensolarado, são as melhores horas do dia. Em qual fase? Na melhor fase da vida, na faixa etária, que vai lá dos 17, 18 aos 70, 80, dependendo do planejamento de aposentadoria, das regras, mas está ali a melhor fase da vida, você vai estar trabalhando. Imagine lá se o Eduardo não gostasse de trabalhar com a parte de mídias e reportagens e comunicação e todo o aparato informativo que ele faz. A vida profissional dele seria um tédio. Ele saberia que ele ia acordar cedo e dizer, de novo fazer release, de novo fazer fotografia, de novo entrevistar alguém. Esse cara ama isso. Então, ele escolheu certo. E a gente costuma dizer que quem não faz isso, né, e às vezes procura, entre aspas, e com diversas exceções à regra, procura alguma estabilidade. E encontra essa estabilidade no poder público. Ao encontrar essa estabilidade lá, financeira, digamos, ele acaba por jogar fora o sentimento e a felicidade do trabalho. E, às vezes, a gente encontra alguém desgostoso da vida, que nos atende mal, e a gente diz, o que aconteceu com essa pessoa? Fez uma escolha errada na vida. Escolheu a facilidade e não a essência da vida. Pois bem, dito isso, eu quero que vocês pensem diferente. Vamos quebrar paradigma. Vocês sabem o que é paradigma? Vocês sabem o que é? É vocês terem certeza absoluta que uma coisa é aquilo mesmo, e depois você descobre que não é. É você quebrar uma visão que você tem sobre algo, essa visão está bem equivocada, e você começa a pensar diferente a partir de alguma imagem, pessoa que fez você mudar. Esse aqui é um joguinho, creio eu que você já deve ter visto. É Sandy Saga Crush. Está no Face aí, e o pessoal era doido por ele. E cai guloseima de todo canto, e compra um ponto, e jogam até no banheiro. Era assim, muito bom de jogar. Depois, tem alguns outros joguinhos ali, tipo Angry Birds e outros que são conhecidos. E tem um, então, que é uma essência para todo mundo que está na nossa faixa etária, um pouco para cima e um pouco para baixo, já viu falar. Até quem tem 8 anos joga. É um negocinho chamado Minecraft, de montagem. E o que acontece? Esses joguinhos por si só, todos eles têm algo em comum. Que esse joguinho aqui tem diferente. Vamos lá. O que aqueles joguinhos têm que esse não tem? Todos aqueles joguinhos lá são de entretenimento. Esse aqui também é. Já não é mais tão poderoso e famoso, já surgiu outros melhores, mas esse em especial quebrou um paradigma. Por um lado bom, por outro não tão bom assim, mas eu vou pela essência da bondade. Tá? Todos os outros faziam com que a criança ou a pessoa que estivesse jogando ficasse estagnada. Ela tinha que ficar jogando sentada num local. Tá? Quando esse joguinho surgiu, ele tinha localização geográfica. Você tinha que ir atrás do bicho. Ele dava a localização e a pessoa tinha que ir até lá. Alguns foram atropelados, aconteceram alguns acidentes, porque o pessoal estava andando com o celular na mão. Mas o que aconteceu? Eles saíram da zona de conforto para procurar Pokémon Go. Eu sei que a família da minha sogra mora em Santa Rosa, e quando ligava o celular mostrava que tinha Pokémon Go lá no batalhão. Vamos ver se é verdade agora. Está aqui o comandante maior, se tinha algum Pokémon Go lá ou não. Mas tinha que se deslocar para ir até a frente do batalhão para caçar um Pokémon. Fazia com que as pessoas andassem e conversassem em sociedade para trocar a localização de Pokémon. Fez as pessoas conversarem. Isso é uma quebra de paradigma. Mas, de novo, qual é a linha de raciocínio entre o Pokémon Go e a administração pública? O diálogo. Se eu acho que é melhor uma situação X, por que eu não vou, por exemplo, a um vereador, a uma secretaria de educação, ou de planejamento, ou de obras, ou qualquer uma que seja, e não vou lá e não expresso minha ideia? Porque ela é minha? Ou porque eu sou de um partido contrário? Ou porque eu penso diferente?
Eu vivo nessa sociedade, essa é a minha comunidade. Ela cresce, eu cresço. Ela produz, tem riqueza, melhora. Né? Então, uma das quebras de paradigma é assim, vamos ser coletivo? Vamos. Ótimo. Nesse sentido. Aqui, desfocou um pouco ali, eu queria passar rapidamente, ele acabou lendo o currículo, só vou fortalecer para vocês entenderem o que é pôr a mão na massa e o porquê é pôr a mão na massa. É para dar um exemplo para vocês. Não é assim uma divulgação pessoal. É uma chamada fortíssima do quanto vocês podem. Tá? Porque às vezes a gente diz, mas eu estou em União da Vitória, interior do Paraná, uma cidade pequena. Como é que eu vou fazer diferença no mundo? Olha o tamanho que é o mundo. Então, vai um exemplo para vocês. Um exemplo riquíssimo para vocês em relação à atitude. Tá? Então, sou mestre em administração, ele já leu, doutorando em projetos, no México, a Funiber, sócio proprietário da TART, consultor de inovação, gestão de núcleo, professor universitário das áreas de engenharia, agronomia e administração. Estive no Japão em 2016, estive em Boston em 2017. Então, isso é uma visão rápida de currículo, e essa aqui é uma visão rápida do resultado do currículo, só para vocês verem a diferença. Isso aqui é uma competição que tinha a nível nacional, que dava a premiação internacional. Então, de 2008 a 2010, pela Uniguaçu, nós fomos campeões pelos professores. Depois, por alunos, nós fomos campeões nacionais em 2012, aquele troféu dourado de cima. O prata é o troféu do Paraná. Campeão catarinense de 2013, campeão paranaense catarinense de 2014, professor mais indicado, campeão e mais indicado do Brasil em 2014, mais indicado do Brasil em 2014, finalista paranaense de alunos 2015, professor campeão mais indicado do Brasil em 2015, professor campeão paranaense mais indicado do Brasil em 2016, e atualmente professor campeão da Regional Sul do projeto Educação Empreendedora de 2017, porque a premiação de 2018 ainda não entrou. Mas por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque uma vez, desses títulos aqui, se eu não me engano, é o de 2015, chamou a atenção do Sebrae Nacional o fato de um professor de uma cidadezinha chamada União da Vitória, lá no interior do Paraná, começar a ganhar título a nível nacional. E por que aquele título estava naquela cidade em específico? Porque, assim, quando eu ganhava, quem ganhava era a faculdade comigo, era o aluno, era o Sebrae Paraná, e esses alunos iam para Brasília e pegavam uma competição nacional e conheciam o que é uma cidade top, Brasília, de governo, como é que funciona. E eles me chamaram para uma entrevista para ver qual era a visão daquele professor, o que ele estava fazendo de diferente, para eles poderem colocar isso a nível nacional. Eu acabei me deslocando até lá, e a gestora nacional fez a seguinte pergunta. Ela disse assim, o que você acha? Então, estavam 27 gestores, que eram os 26 estados mais o Distrito Federal, numa mesa redonda, eu estava no centro, e eles estavam fazendo uma artilharia de perguntas, mas, em especial, ela disse assim, o que você acha que tem que mudar no desafio universitário empreendedor? Perguntou, vamos responder, não vai doer, né? Perguntaram. Disse assim, eu mudaria a premiação para o professor, que eu acho injusta. Por que a resposta? Porque, assim, o aluno ganhava o título nacional e ele viajava para o exterior. Mas o professor, que era orientador dele, o mais indicado do país, fazia uma viagem nacional. Então, quem colocava o aluno no jogo, orientava e ele era campeão, viajava para o exterior. E eu, depois de pegar, esses prêmios era porque dava 1.200, 1.300, 1.700 alunos por ano inscritos jogando. Então, eu ganhava em volume e ganhava em qualidade, porque daí nós éramos campeões. Não pelo volume, nós éramos campeões, porque eles ganhavam também a realidade do jogo. Mas daí ela disse assim, e eu achei interessante, ela disse assim, pois eu vou provar para você que você não veio aqui em vão. Eu vou mudar a regra. No ano que vem, o professor mais indicado do país faz a missão internacional com os alunos. Daí ela até riu e disse assim, agora é problema teu, você vai ter que ganhar de novo, porque esse ano você está fora. Tá, beleza, sem problema. Eu comentei com ela, a minha parte eu faço. Eu ganho de novo. Tá? Pode deixar comigo. Daí, assim, num tom de alegria e tranquilidade, combinamos isso.
Fora outras perguntas, que a gente acabou contando vários detalhes de como eram as ações da Uniguaçu em relação ao contexto, como que a gente angariava vários alunos, por que eles se empenhavam tanto, porque eles não recebem nada. Eles têm que aprender. É um ambiente de gamificação com 40 jogos, um em cada área de segmento, o cara tem que pontuar aprendendo regras de negócio. Então, eu quero abrir uma casinha de vender cachorro-quente. Você vai lá e faz a gestão dentro da gamificação. Mas eram 40 áreas diferentes. E ele jogava as 40 áreas e fechava a pontuação nas 40 áreas, iam para a final paranaense, ganhavam do título paranaense e iam para Brasília. Resumo da obra. No ano anterior, que é o ano de 2015, aliás, é o ano de 2016, eu fui campeão de novo nacional, que é a Missão Internacional de Tóquio. Foi por isso que eu fui para Tóquio. Porque eu ganhei de novo, daí como prêmio eu fui para lá, e a gente foi conhecer empresas tipo Panasonic, Toyota, NHK, que é a empresa estatal mais poderosa de TV japonesa. Fomos ver as cidades imperiais, Tóquio, Nagoya, Kyoto, a lógica de como funcionam os cumprimentos no mundo asiático, o tanto que eles são diferentes culturalmente da gente. Um exemplo bem interessante é que o sinal fechou, não tem um que põe o pé na rua. Fica todo mundo esperando, não tem carro passando. Você olha para um lado, não tem ninguém. Dá vergonha de se atravessar a rua sozinho. Então, eu ficava lá também. Né? O que aconteceu? Outra coisa, eu tinha um papel de bala no bolso, eu não achei um lixo para jogar o papel de bala na rua. Porque a cultura deles é diferente. A nossa, né, é de não jogar lixo no chão, talvez, né? A deles é diferente, a deles é não produzir o lixo. Se eles não produzem o lixo, eles não precisam de lixo para jogar lixo. Tá? Então, é diferente. Enquanto nós estamos pensando, talvez, em descartar o lixo e reciclar, eles já estão lá na frente preocupados em não produzir lixo. Então, às vezes, só tem o lixo em algumas áreas internas. No meu caso, só tinha no hotel. Tá? Então, eu andei com papelzinho de bala o dia inteiro no bolso. Por isso que eu estou dando um exemplo assim para vocês. Não é a localização geográfica, não é a tua capacitação, não é a tua formação, é a tua formação, é a tua determinação e as tuas atitudes em relação ao que estão fazendo com vocês, seja na área pública, seja na área privada. Pois bem, significado de trabalho, aqui tem algumas, tá? Mas a que interessa para nós é a última. Algumas empresas recompensam iniciativas e o seu trabalho é agregar valor. A partir do momento em que se agrega valor ao trabalho, dá significado para a pessoa. A partir do momento em que essa pessoa tem significado no que ela está fazendo, que ela está entregando um resultado, aí você tem equipe. E quando você tem equipe, tanto faz se ela é pública ou privada. Ela dá resultado. Ela se une, tá? Em prol do benefício maior. Tá? Isso, inclusive, é uma das definições de comportamento empreendedor. E a gente pode empreender criando uma empresa, criando um produto, ou pode intraempreender e criar esse mesmo processo, produto ou serviço dentro da empresa que nós estamos, dentro do setor que nós estamos, e nós fazemos uma gestão diferenciada, participativa, e por que não uma cidade empreendedora, que foram as últimas assinaturas que aconteceram de convênio aqui na nossa cidade, para difundir como uma cidade pode crescer em conjunto de resultados. Nós temos que ter o comportamento de dono. Tá? Nós temos que pensar em tudo, equipe, fornecedor, cliente, lucratividade, produção, distribuição, concorrência. Nós não temos que preocupar com isso só quando nós precisamos. Tá? Porque as ideias vêm no estalo e a execução delas é a harmonia de pensamento. Aqui eu só separei algumas chamadas de mídia, porque tem uma confusão muito grande no mercado, mas grandiosa. Qual é ela? Que a informação tem valor. A informação não tem valor. A informação só tem valor quando você usa, no tempo certo. Concorda comigo? Se eu contar o número da Mega Sena para vocês hoje, são esses 6 números que vão ser sorteados. Tem valor? Só se vocês jogarem. E até o prazo do horário fechar. Senão não vai adiantar nada. Não tem sentido. Então, a informação por si só está vindo para nós a cachoeiras, a ondas, a oceanos. E, às vezes, a gente começa a misturar fake news com realidade, começa a opinar sobre, e esquecemos de pegar a essência daquilo e transformar aquilo em conhecimento. Conhecimento, sim, tem valor. Porque pode vir um cidadão do mundo subscuro, da área da marginalidade, e roubar tudo que é físico nosso. Mas o que está aqui, o cara não leva. Não adianta. Ele pode até perguntar, e você conta para ele, mas continua aqui.
Tá? Então, conhecimento é para a vida. Muito bem. Aqui tem umas regras que eu gostaria que fossem, tipo, questione, minha gente, pergunte por que ela existe. Tem uma lei municipal, tem uma proposta de lei, tem um projeto, de repente a gente acompanha alguma coisa no Face, tem um monte de gente criticando, um monte de gente apoiando. Mas para que ela serve? Se já foram a fundo, foram perguntar para quem elaborou, qual é o intuito. Aqui no exemplo, ele estava tentando gritar de casa e o pai fez para ele, chega aqui e me fala. Ele tinha acabado de pisar em algo que não devia, que era cocô de cachorro, e queria limpar o pé. Teve que entrar na casa, sujar a casa, porque tinha uma regra que era para falar com o pai lá. Então, era interessante a gente repensar, às vezes. Para que tem essa regra? Não pode melhorar? Sugiram nossos representantes legais, eles chegam ali, vão repensar, vamos ver o que vai acontecer, afeta quem, custa quanto, tem verba, não tem, se não tem aqui, tem de fora. Sabe? O projeto, por si só, a essência dele é a validação. Então, vamos trabalhar com isso. E, como os seres humanos que somos, nós erramos. Se existe um ser perfeito, está lá no céu, é nosso Pai Todo-Poderoso. Abaixo dele, eu creio que nós aí não somos perfeitos. Tá? Até vou dar um exemplo rápido disso, de empreendedorismo, para vocês verem. Um cidadão resolveu por bem, ele era garçom, só para vocês terem noção. Ele resolveu por bem, essa é uma dica para as irmãs, aprovarem ou reprovarem. Ele resolveu que, por o ser humano ser imperfeito, ele não poderia mais se confessar porque ele não acreditava mais, ou no padre, ou no pastor, ou na referência religiosa que ele tinha. Então ele resolveu criar um aplicativo de celular. E como ele precisava ter uma visão mais ampla sobre a religião, ele pegou os 10 mandamentos. Então, quem errasse em alguma coisa dos 10 mandamentos, tinha que ter uma penitência. E ele criou lá, então, pegou a ordem dos 10 mandamentos, daí se alguém lá, não cobiçarás a mulher do próximo. Daí ele colocou critérios. Só olhou para a mulher. 5 Pai Nosso. Não, ele olhou e piscou para ela e ela correspondeu. 10 Pai Nosso e de joelho no milho. Isso é verdade, é um aplicativo. E ele colocou esse aplicativo para vender na internet, por 99 centos de dólar. Quem escreveu para ele era um programador, que programava em HTML, se nós tiver algum programador aí. Então, é só hiperlink, bem facinho. Dentro de 6 meses, teve 1 milhão de downloads. Desse 99 centos, 50 centos era dele, e 49 centos era da Google Play, da Play Store, e de mais alguém que tinha direito autoral lá. Ele fez R$500 mil. Conclusão? Que mundo pecador, né? Que mundo cheio do pecado. Mas, assim, é uma fonte de referência de como fazer dinheiro a partir de uma ideia que parece um absurdo, e como tem gente que se referencia, independente da origem, ou da crença da ideia, ou do formato dela, por amostragem. Isso a gente pode fazer encarando fracassos, e esses fracassos se transformarem em sucesso. Porque passa a ser aprendizado, o que é aprendizado agora é uma experiência, eu passo a ter know-how, e esse know-how vai para mim ser o diferencial, e vai acabar sendo o alicerce do meu sucesso. Pois bem, e agora? Algumas dicas essenciais ao mundo da gestão pública, que de bom grado eu trago e agradeço a oportunidade. Pois bem, mas o que é gestão pública, minha gente? A gente fala de empresa pública, gestão pública, eu coloquei uma definição bem simples. A gestão pública é a atividade responsável por garantir o bom funcionamento das políticas públicas em organizações privadas e estatais e fazer o planejamento dessas ações, inclusive no âmbito econômico. É a gestão pública, por exemplo, que avalia e planeja investimentos públicos, além de manter o controle das atividades do setor. Então, é uma definição muito simples, para vocês entenderem que gestão pública somos nós. É a nossa essência. Pois bem, a partir daí, 9 competências que, segundo idealizadores e a minha visão, 9 competências que todo gestor público deveria possuir. E que, caso possua as 9, parabéns, está aí um exemplo de alguém que vocês devem primar como espelho. Primeira delas, credibilidade técnica. Vocês têm que sentar com alguém que saiba o que está fazendo. Se ele é um secretário de determinada carteira, ele tem que entender daquilo. Se ele é um operador de retro, por exemplo, ele tem que manjar da retro.
O que ele está fazendo, ele tem que ter respaldo. É aquela velha historinha de saber que botão apertar. O cara tem que ter know-how. Ah, mas ele é novo. Se espere alguém que saiba. Consegue o know-how e passa a ter credibilidade. Nossa, credibilidade técnica é algo assim que, quando o aluno sai da faculdade, é a essência do currículo dele. A diferença disso é comportamento, mas a credibilidade técnica do cara tem que ser fundamental. Depois disso, ele tem que ser uma pessoa motivada. Não tem sentido a pessoa ser baixo astral e estar ali 24 horas por dia no murmúrio. Ela tem que ser uma pessoa que encanta, que empolga, não pela comunicação, talvez pela atitude, talvez pela postura. Não menos importante, o terceiro, é o gosto pelo diálogo. Se está no mundo público, eu creio, na minha humilde opinião, que é obrigatório a pessoa do mundo público usar os 2 ouvidos que tem. Já tem 2 que é para ouvir mais, e 1 para depois opinar sobre. Mas, assim, gosto pelo diálogo, entender, ouvir, participar, responder, referenciar, dialogar. Não ser o dono da razão, como também não ser o não dono da razão, mas ter um contraponto. Seguindo, atitude decisória. Nós estamos em diversos momentos do nosso mundo público econômico com uma estabilidade gigantesca. Às vezes é por protecionismo de outros países, às vezes é a moeda que balança, às vezes é a bolsa de valores, às vezes são interesses pessoais, e tudo mexe nesse mercado, né? E como nós não somos um país top de primeiro mundo, cada oscilação dessa é uma onda na parede do barco e ele pode virar. Quando isso acontece, a ideia é que você decida. Ah, mas e se eu errar? Você decidiu. Não fique em cima do muro. Tá? Não fique em cima do muro. Não tem sentido ficar em cima do muro. Ah, mas eu vou arranjar um inimigo. Que azar do inimigo. Perdeu uma grande referência que é você. Tá? E não, puxa, perdi ele. Eu vejo diferente. É uma referência, se não está a favor, está contra, não está em cima do muro. Ok? Pois bem, empoderamento. E aqui eu vou dar um exemplo muito rápido e muito simples. Existe um cara que se chama José Dornelas. Ele é uma referência nacional e internacional de empreendedorismo. E ele tem um instituto que se chama Instituto Fazendo Acontecer. É o IFA, lá em São Paulo. E ele criou uma metodologia de empoderamento de crianças. Eu achei fantástico. Tão fantástico que eu trouxe esse cara até a União da Vitória, e ele fez uma parceria com a faculdade, e a gente aplicou a metodologia dele em alguns colégios públicos e privados aqui da cidade. E eu achei assim magnífico. E até deixo aberta a comunidade, eu ainda tenho mais 9 oficinas dessa para aplicar, e quem quiser, depois de ouvir como funciona, entre em contato, no final dos slides tem o meu contato, e na Uniguaçu também tem, a gente leva a oficina até lá. Como funciona? Vai as crianças, essas crianças precisam ter noção de números, então vai ser 5ª série, 4ª série, que tenha noção de números, porque eles vão pegar dinheirinho de papel. Eles levam material reciclado, que não seja pérfuro cortante, então vai ser garrafa PET, tampinha de plástico, papelão, caixa, qualquer coisa assim que seja reciclável. Eles levam, ou seja, eles já coletaram, já resolveram uma parte da sociedade que é retirar lixo reciclável, que não é lixo, é material reciclável, levam, nesse caso, levaram até a faculdade, formaram 6, 7 equipes, são 15 alunos, 20 alunos por rodada, e é dado para eles um problema da sociedade. No nosso caso, a gente falou sobre moradia. Disse que eles tinham que resolver o problema de moradia. O que eles tinham que fazer? A gente deu dinheirinho para eles, deu ali R$200 em dinheirinho de papel, e eles tinham que comprar material e construir a casa própria dos sonhos deles. Depois, até se o Eduardo puder disponibilizar isso em algum lugar, nós temos assim, o rol das fotos das casas que foram criadas. Tinha casa que era foguete, tinha casa barco, tinha casa que era só o quarto, tinha casa gigante, tinha casa pequenininha. Enquanto essa criançada fazia, que eles achavam que isso era uma competição, alguns alunos da faculdade tinham sido capacitados para identificar virtudes nessa criançada. Tá? E depois, no final, isso dá 1 hora no máximo de oficina, no final a gente chamava no palco as crianças pelo nome para entregar um bottom. O bottom, na verdade, era um empoderamento, que dizia assim, põe a mão na massa, sou o líder, eram 10 bottoms, e entregava para as crianças.
Quando as crianças caíram na real, todas elas ganharam bottoms, porque todas elas tinham um poder, ou de comando, ou de comandado, ou de liderança, ou de voz, ou de mão na massa. E eles terminaram a oficina, fotografaram, foram para casa com aquele bottom feliz pendurado no peito. São 10 poderes diferentes, e o 11º poder é uma ação que eles fazem em casa e ganham a estrela máxima de empoderamento, porque a gente faz uma oficina com cada tema. Daí, caso interesse para levar para alguma associação de bairro, alguma entidade, alguma escola, a gente faz. Não tem custo, porque é o instituto que pagou todos os bottoms, e são os alunos da faculdade que, através de um projeto, realizam a ação de empoderar o criançadinho. Tá? Nós fizemos do 4º ano até o 9º ano, com crianças. Ficou muito show. Então, empoderamento, minha gente. Vamos deixar esse pessoal empoderado. Serenidade em situações extremas. Como eu já comentei, a instabilidade econômica e financeira desse país mexe com o nosso psicológico. Nós temos que ter a maior serenidade e pensar pela coletividade e fazer com que isso funcione, e a gente decida pelo raciocínio e não pela emoção. Pois bem, organização é uma questão de bom senso. Depois, por último e não menos importante, foco em resultados. É feito um planejamento na gestão pública, como na gestão privada. Existem objetivos macros, objetivos específicos, existem metas a serem alcançadas, existem prazos estipulados, existem responsáveis, existe dotação orçamentária para essa execução, e existe o pessoal que põe a mão na massa, que é operacional. Se tudo isso for em prol de um resultado, que seja através dele, e não de todo um circuito sobre. Pois bem, e por último deles, caráter nacionalista. Se você está no mundo público, bate no peito, União da Vitória é minha cidade. Não é minha cidade, é Paula Freitas, é Porto Vitória. Quem mora lá bate no peito e diz que aquela cidade é deles. Essa é nossa. Tá? Por quê? Porque senão não adianta eu estar lá. É a mesma coisa, vamos fazer uma analogia ao futebol, não que seja o exemplo, mas se você sentar na frente da TV e tem 2 seleções, uma é brasileira e a outra não, e você torcer pela outra, não tem sentido, porque o futebol não tem nada a ver com a nossa política. Tá? Pode até haver credibilidade ou incredibilidade no negócio, mas não tem a ver com a política. Então é uma questão de torcida. É a nossa prefeitura, é a nossa cidade, é a nossa praça, é o nosso parque, é o nosso povo, é o nosso funcionário público, somos nós. Tá? Então, o caráter nacionalista é isto. Pois bem, como o panorama é sempre dinâmico, é necessário que o gestor público mantenha-se atento a todas as modificações que ocorrem. Eu só coloquei uma imagem, e esse depois a gente disponibiliza para o pessoal da Câmara, nossos vereadores. O macro de tudo que a gente conversou, informação se transforma em conhecimento, a estratégia sempre tem que ser baseada em um produto que vai ser entregue à nossa sociedade, através de processos, pessoas otimizadas, gerando patrimônio ativo. Isso, para nós, é resultado. Pois bem, minha mensagem, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler nem escrever, mas aquele que não puder aprender, desaprender e, no fim, aprender de novo. Muito bem. Se você quer ter algo que nunca teve, terá que fazer algo que você nunca fez. É o meu desafio para a gestão pública e nós, como munícipes, que a gente trabalhe em conjunto em prol de uma sociedade que apareça como diferencial nesse país que a gente está precisando um monte. Minha gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu abro agora para vocês me perguntarem sobre. Fiquem à vontade. Dúvidas, minha gente? Pois... Sim. Diga lá, meu amigo. Pode perguntar. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, professor, obrigado por estar aqui, né? E obrigado pela essa palestra, né? Obrigado também ao Almires, né? O presidente da Câmara de Vereadores aí. E eu vejo que o professor andou aí em várias idas e voltas, aí, vários nos repensar, né? Sim. E várias partes aí. E nós aqui no União da Vitória estamos instalando lixeira ainda. Nós estamos instalando lixeira, tem um projeto aqui, né? Tem até os lixeira bonita, né? E numa outra seara que você andou aqui foi o nosso meio ambiente cultural, né? Não adianta, penso eu, professor, nós instalar lixeira
se a pessoa joga o lixo no chão, se ela não se sente responsável pelaquilo que você terminou aqui, né? Que não se sente responsável pela nossa pátria, pelo nosso município, pelo nosso estado, né? Então, é muito lamentável, e você andou muito nesse meio ambiente cultural, e eu queria explorar um pouquinho esse meio ambiente cultural teu aí, essa zona de conforto que você falou. Porque aqui na Vitória nós temos vários problemas crônicos, e por várias pessoas inteligentes que tem, e só quando acontece é que a gente resolve fazer ação. E nós não tomamos o repensar antes, né? Eu estou falando da nós sair cheio do Rio Iguaçu aqui, e com tanta gente inteligente aqui, a primeira coisa que a gente lembra quando começa a chover muito é do Exército Brasileiro. Opa, vamos chamar o batalhão para tirar as pessoas do meio do alagado, do meio do rio. E se passa tanto tempo, e é um ciclo aqui, né, de 10, 12, 14 anos, e a cheia do Rio Iguaçu se dá, né? Você pega no Rio Iguaçu também. E até hoje, esse nosso repensar nesse problema não nos chama tanta atenção, porque a gente não quer sair da zona de conforto, penso eu, né? Exato. Eu vejo assim, deixa eu dar mais um exemplo no mundo do lixo, que eu não sou contra, tá? Mas eu tenho uma opinião bem peculiar a isso. Quando a gente coloca um cesto de lixo e coloca um patrocínio, que é o quem doou, porque daí não custou para o município, a gente continua produzindo lixo. Só está bonitinha a cesta do lixo. Eu vou dar um exemplo de Barcelona. O lixo de Barcelona é tudo subterrâneo. É tudo por um processo que suga. Eles têm lixeiras assim posicionadas, a pessoa vem, joga o saco de lixo já separado, produto orgânico, produtos recicláveis e demais resíduos, e aquilo por sucção sai fora da região da cidade e vai para uma enorme usina. O que já é reciclado vira novos produtos dentro do possível, o que é resíduo vai para a compostagem, qualquer coisa outra necessária, e o que é lixo, lixo mesmo, é um aterro. Isso tem em Barcelona, por exemplo, 90% da cidade é assim, então não tem lixo, e a produção de lixo deles é 10% do nosso lixo. E em Tóquio é a mesma coisa. Tem um operador para quase 200 milhões de toneladas de lixo que chega sugado. Então, é uma quebra de paradigma a gente dizer para a população, vamos cuidar do aterro sanitário de Ana Vitória. Não, vamos cuidar para não produzir lixo, para não ter lixo para o aterro sanitário. Mas só o fato da população, às vezes, não estar conscientizada de separar o lixo, que já é difícil, só o separar, que é o mais básico, a população não faz, sabe? Então, só que como é que faz isso? Vou dar um exemplo. As faixas etárias maiores já têm uma cultura embutida. Mas se a gente fizer isso na escola, fizer isso na creche, fizer isso num bairro, numa sociedade comunitária, começar a colocar, por exemplo, eu coloquei o exemplo de moradia, mas nós podíamos fazer, por exemplo, uma oficina de material reciclado com lixo, como não produzir aquele lixo, tá? A gente plantaria sementinha de uma nova geração de pessoas que vão se preocupar em não produzir o lixo. Mexer na cultura. E quanto ao Rio Iguaçu, eu fico assim lisonjeado quando eu viajo e digo, lá na minha cidade tem uma ação que recolhe toneladas de lixo do rio por ano. E fico muito triste em dizer que todo ano tem mais lixo retirado de lá. Tá? Então, o que ia acontecer se não tivesse ação? Eu não lembro agora a tonelagem que foi retirada, mas eu sei que é um absurdo. Mas por que a ação só retira? Qual é a ação que não faz ir para lá, sabe? A gente trabalha muito com consequência, e, na verdade, a gente tem que trabalhar com causa. Vamos eliminar a causa, e daí minimizar a consequência, nesse sentido. Mais alguém, minha gente? Fiquem à vontade. Eu só queria fazer mais uma colocação aqui, professor. O professor colocou aqui aqueles 9 mandamentos, eu concordo plenamente com eles todos, eu acho muito salutar, saudável, né? Tem que ser usado mesmo. Mas aqui também a gente não costuma fazer muito isso, uma parte que nós chamamos de controle, né? Nós planejamos, organizamos, até dirigimos, mas quando chega para nós controlar, parece que dá uma preguiça de controlar. O gestor público faz obra tão grande e quando chega o momento de controlar, a gente meio que abandona. Né? E até o professor citou aqui a parte da leis, né? Colocou leis aqui. No Brasil, quando a gente muda a cultura da lei, quando a gente começa a conhecer a lei, no ensino fundamental, no ensino médio ou só na faculdade? A nossa Constituição que tem aí, alguém sabe o que é? Isso, então, nesse sentido, legal, gostei da pergunta. Eu vejo assim, eu trabalho bastante com o curso de administração, já trabalhei com curso técnico, então é antes ainda do ensino superior,
E quando a gente vai falar em lei, né, o que vem no ouvido da pessoa é burocracia. Tá? E não está na lei o problema, minha visão. O problema está em a criança ou adolescente não gostar de ler. Porque a lei está escrita. E está escrito num português que não é aquele do Face, do WhatsApp, sabe? Não é aquela comunicação. Aquela lei está num português um pouco mais aprimorado. E isso faz com que a pessoa deixe aquela lei em descaso. Eu, por exemplo, estava trabalhando agora há pouco em administração de recursos materiais no mundo público, e a gente simulou um pregão em sala de aula. Levamos até uma pessoa que trabalhou com pregão no mundo público, e ele simulou. E foi uma grande dificuldade na sala para eles conseguirem o documental para se habilitar para o pregão. Sabe? Então, quando a gente fala em lei, a gente assusta. É a mesma coisa que a gente falar em leia um livro. Eu tenho uma ação na faculdade, que também é particular, que eu digo para eles, leiam qualquer livro. Qualquer livro. Pode ser até Quem Comeu Meu Queijo, para quem conhece, que tem 10 páginas. Pode ser até esse. Faça um resumo. E esse resumo manuscrito, entregue no dia da prova, elimina uma questão de meio ponto que você tem errado. Daí alguém levanta a mão, mas professor, qualquer livro. Sim, é só para você ler. É só para um incentivo à leitura. Que a pessoa gostando de ler, ela começa a ler coisas mais aprimoradas, obras melhores, e por que não? Lei. Às vezes a gente não faz uma mesa redonda, vamos discutir ali a lei e tal. Nossa, o pessoal vai ser chato, depende de como a gente discute. Se for numa dramatização, a gente fez uma ação lá entre direito, por exemplo, em ADM, onde uma empresa acusou outra e eles pegaram advogados, que eram alunos por si só, né, e julgaram a causa. A ADM aprendeu direito, o direito aprendeu ADM, eles se divertiram, e é uma forma de ensinar, uma forma de compartilhar conhecimento. Então, na minha visão, o problema não está na lei. O problema está na pessoa gostar de ler. Quando ela gostar de ler e se interessar por uma leitura, ela vai ler qualquer coisa. E vai ter conhecimento para estufar o peito e questionar as pessoas. Nós não temos esse empoderamento ainda. Beleza? Respondi? Pergunta, meu amigo. Boa noite, é um prazer estar aqui, conhecer o senhor, não conhecia. Não é uma pergunta, é uma colocação ou uma preocupação, justamente sobre essa palavrinha, empoderamento, né? E hoje, na minha ignorância, vou dizer assim, eu me preocupo porque eu não vejo maior empoderamento do que as redes sociais, do que um simples aparelhinho de um celular está dando para todo mundo. E é um empoderamento linear, eu diria assim, para todos, né? E eu vejo que isso está causando mais problema do que trazendo solução, né? A gente discute aí coisas, até a gente estava falando um pouquinho antes ali, e às vezes nos tira até do nosso foco. E eu ligo essa questão do empoderamento com a questão dos chamados direitos, né? Eu até fiz uma provocação há um tempo atrás. Eu disse que eu gostaria muito de ver nossos representantes defender a ideia de um código dos deveres humanos, né? Porque os direitos humanos está muito falado e traz muito essa ideia do empoderamento. Eu tenho razão, todo mundo tem razão, e aí começa a ter esse conflito tão grande, seja na iniciativa privada, seja no poder público, esse conflito muito grande de eu tenho poder, eu tenho opinião, eu tenho direito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e ninguém, ou muito pouco, se preocupa com essa ideia de eu pôr a mão na massa, né? Fazer. Então, é uma colocação, mas eu gostaria que o senhor falasse alguma coisinha sobre isso. Vai ser a minha visão pessoal também, sabe? Eu vejo assim, primeiro, vou dar um exemplo comercial sobre. Eu lancei um produto novo agora numa feira em Santa Catarina, num evento aí gigantesco de nível nacional, e é uma parceria entre 3 empresas e que vai fazer uma revolução naquele segmento de mercado. E por que eu fui lá? Primeiro, que a feira é de renome internacional. Segundo, porque eu falaria a pessoa olho no olho. Tá? A rede social tira isso. E quando ela tira você estar no olho, a pessoa fica muito forte em palavras. Ela acha que ela não vai ser reconhecida nunca mais no mundo, tá? Porque ela está atrás de um computador. Então, ela xinga, ela ofende, ela fala alguma verdade que às vezes não é verdade, depois ela se arrepende e apaga, mas daí já escreveu. Sabe? O fato de não estar presente
dá um poder negativo à pessoa e ela acha que é anônima. E acaba utilizando a ferramenta que é sensacional. Tá? Eu uso em sala de aula Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Classroom, que é uma ferramenta do Google educacional excelente e gratuita. E tem efeito. De novo, nós vamos bater naquela outra tecla. Isso é cultura. É cultura. Se a gente começar a ensinar esse pessoal a fazer as coisas da forma correta e cobrar o que é ética, mas o ético é a gente ser ético também. Eu vou dar um exemplo. Eu já dei aula de ética na penitenciária ali de Porto União. Era uma disciplina dentro de um curso que elimina lá alguns dias na carga de detenção do preso, e a minha disciplina lá era ética. Mas como é que você vai ensinar ética para um presidiário? Assim, mas nem precisa. Eles sabem. Eles sabem porque eles estão lá, eles conhecem as leis. Tá? Eles sabem. E tanto que eles sabiam. Então, não foi nenhuma surpresa, não era um desafio. Tá? A gente teve uma conversa de alto nível sobre legislação. Eles sabiam muita coisa de lei. Algumas eu até tive que pesquisar, senão eu ia apanhar em conhecimento. Então, quando a gente é ético, essa ética tem que ser presencial, virtual, qualquer ferramenta de mídia social, seja ela de rede social ou profissional, tipo um LinkedIn da vida, e a gente saber, essencialmente, filtrar quem realmente é nosso amigo e vale a pena a gente ter como colega na rede virtual e quem não vale a pena. Se a gente fizer este filtro, sobrou gente boa. E tem muita gente boa, tá? Tem muita gente boa, muito mais gente boa do que gente ruim. A gente, às vezes, é que fica com as pessoas ruins no nosso Face para ver o bicho pegar. Tá? Como é que está meu tempo? Se não, podem perguntar. Como é que está o comando? A ideia é que vocês vão para casa felizes e realizados. É isso aí. Romildo, você falou agora há pouco da satisfação que você tem com encontrar os seus alunos pelo mundo que fizeram alguma diferença. Eu tenho hoje, então, a satisfação de encontrar um colega de colégio, né, nessa posição. Parabéns para você. Eu que agradeço. Bons tempos do Cid Gonzaga. Mas eu quero fazer uma pergunta para você e também uma colocação. Das 9 qualidades que você colocou agora sobre os gestores públicos, você não precisa dizer o nome, mas você conhece algum que caiba dentro dos 9? Você já viu alguém? Olha, eu vou fazer uma homenagem de coração, porque eu acho que o SENAC é um órgão público. E o Eliezer Lorenzetti, que faleceu no acidente lá, atropelado em Florianópolis, pertinho de Florianópolis, tinha as 9. E se existissem 10, ele tinha as 10. Era um cara sensacional, uma visão de gestor fantástica, ergueu a visão do SENAC com pouco tempo e colocou a nível de graduação, começou com os Pronatecs, dinheiro de remuneração para aluno estudar, que assim o aluno aparecia lá porque recebia, passou a ser cursos da área de saúde, de repente virou uma graduação e teve uma infelicidade enorme numa atividade lúdica de educação física tranquilíssima, que era uma competição de ciclismo, o Audax, acabou sendo atropelado. Ele, na minha visão, em termos de homenagem, era um cara que tinha as 9 competências. Tá? Se eu for pensar em algum outro, talvez eu até encontre, tá? Talvez não no topo de todas elas, mas com pitadas. Não, eu só te pergunto porque, na verdade, eu vejo no ser humano, seja ele do gestor público ou não, seja por um cargo eletivo ou seletivo, normalmente você vê, se você analisar friamente, todos eles têm. O problema está no uso dessas capacidades de cada um. E voltando só ao assunto que você falou de cultura. Quando você estava falando de crianças ali, eu lembrei de um estudo que teve alguns anos atrás, poucos anos atrás, talvez 3 ou 4 anos, que talvez muita gente tenha visto também na TV, onde mostraram que essa cultura de cada país, inclusive, ela está dentro do DNA do ser humano, né, da criança. Então, nesse estudo, mostrou crianças do mundo inteiro com os brinquedos, crianças até 3 anos de idade. Colocaram alguns orientais e diversos tipos de brinquedos. Os orientais pegaram principalmente os brinquedos eletrônicos, onde conheciam os símbolos até para ligar e tudo mais. Algumas crianças já dos países africanos brincaram mais com madeira. Os de eletrônicos não sabiam apertar, não sabiam fazer, não fizeram nada. As crianças latino-americanas, que tinham brasileiros e de outros países, brincaram mais com os brinquedos
barulhentos, que dançavam e interagiam mais. E teve crianças que não brincavam e não interagiam, que eram dos países mais frios, tipo Islândia, ou entre outros ali, brincavam sozinhos com outros brinquedos bem diferentes. Então, isso já mostra que a tua cultura já está dentro do teu DNA. E para você mudar a cultura de um país é muito difícil. Falavam agora sobre o lixo, o Clemente estava falando tudo mais ali, de não produzir o lixo. É uma coisa que é uma utopia para o nosso mundo, na verdade, né? Você vai sempre gerar. E você vê dentro de uma mesma comunidade os tipos de lixo como são diferentes, né? Falaram para mim agora, há pouco tempo atrás, eu trabalho ainda com alguma coisa que vem dentro dessa parte de coleta de lixo, e a gente vê dentro da nossa cidade mesmo aqui. Alguns bairros, os bairros mais pobres, por exemplo, produzem uma média de lixo maior do que digamos, da classe mais alta. Porém, o volume de lixo é diferente. Então, são coisas assim que você tem que mudar a cultura. É muito difícil que dentro de uma mesma comunidade produza coisas diferentes, né? Então, é algo que tem que começar lá no pequenininho. Então, 2 anos atrás, eu fiz uma campanha de reciclagem na cidade de Rio Azul, que foi fantástico lá, funcionou muito bem, mas funcionou só dentro das escolas. Para o público adulto, não modificou nada. Rapidamente, só fazendo uma análise do que foi feito, quando nós fomos contratados lá para fazer a coleta do lixo reciclável, nós tirávamos cerca de uma carga a cada 2 dias, de um caminhão pequenininho de 4 toneladas. Após essa campanha, que foi de uma única vez, um final só de semana, nós passamos a tirar 2 caminhões por dia de lixo reciclável. Então, começa a ser tudo mudando a cultura do pequeno. O do grande é muito difícil. Eu vejo assim, ó, de uma forma bem perspicaz assim, e objetiva, eu vejo assim, quando você inicia uma campanha, essa campanha tem que ter um planejamento que ela tem que perseverar. Porque quando você começa, é novidade. Todo mundo participa, todo mundo ajuda, todo mundo veste a camisa, cria-se uma camisa, um slogan, uma mídia para isso, e aquilo acontece e, de repente, dá uma murchada. Dentro daquela murchada, tinha que ter mais uma ação para um up, para que isso fortaleça. O up seria, talvez, inserir mais alguma coisa no processo que criasse, de novo, o ânimo da pessoa. Porque o ser humano é movido a ânimo, talvez a desafio. E, se for constante essa linha, ela tem tendência a ponto zero e negativo. Tá? Então, a ação tem que ser uma ação bem pensada, e ela tem que gerar a sequência de outras ações. Tá? Quando a gente começa a gerar ações integradas, eu vou fazer uma ação, mas eu quero que aquela área participe, não agora, mas já está previsto. Então, articulo aqui, articulo lá, e essa ação vira uma rede. Essa rede gera um ambiente. O ambiente favorável começa, ao contrário de ser o cara que joga o lixo, e eu começo a ver que quem está ao meu redor para de jogar, eu começo a virar o chato, o errado. Daí eu começo a jogar menos lixo. Que eu vá parar é difícil, porque é muita cultura impregnada. Mas eu começo a jogar talvez um pouco mais longe, no latão. Tá? Então, sim, a gente zera isso, é meio utópico, né? Mas a gente melhora? Melhora. Melhora porque eu sei que nós somos capazes disso. Nós podemos ser uma excelência e um exemplo. Não talvez só nesse quesito, em vários outros quesitos. É uma questão de planejar de uma forma estratégica bem fundamentada, onde o ser humano sinta-se realizado naquela ação, de forma pessoal e coletiva. E quando ele se sentir excluído do que para ele era real, ele passa a repensar um pouco o modelo dele de existência. Beleza? Isto. Então, minha gente, eu agradeço de coração pelo convite. Espero ter colaborado com todos vocês. Vocês me encontram neste endereço que está ali e também na faculdade. Meu muito obrigado. Uma salva de palmas, professor Romildo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Tenho certeza que todos nós aqui, nesta noite, saímos com uma bagagem um pouquinho maior do que quando chegamos. E o senhor tem uma parcela muito grande nisto. Agradecer as pessoas também que participaram fazendo suas perguntas. Quero agradecer aqui a presença também do vereador Diego, que chegou também. O Paulo Lemos, que tenho certeza que também vai estar divulgando esse trabalho, porque é nosso amigo da mídia aqui. A pedagoga Carla, que está aqui também.
Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, de coração mesmo, e já antecipadamente nós queremos convidar para a próxima, né? Como diz o nosso comunicador social, hashtag sexta, né? Sexta palestra que nós teremos, sempre com este tema, professor, de gestão moderna, gestão pública, e que vem aprimorando cada vez mais nós que estamos participando consecutivamente. Agora nós estamos ao vivo pelo YouTube da Câmara de Vereadores, e estivemos ali observando que muitas pessoas estavam lhe vendo também, e para nós é uma alegria muito grande. E feliz porque estivemos juntos na Uniguaçu, desde 2002 até 2005, onde lá me formei, e quando nós conversamos com a administração da Uniguaçu para que retornassem com a palestra na data de hoje, fiquei muito feliz quando falaram no seu nome e que o senhor vinha com esse tema. E falando na questão de gestão pública, na qual nós estamos hoje intrinsecamente ligados, nós precisamos realmente quebrar alguns paradigmas, alguns vícios que existem na gestão pública, e especialmente da União da Vitória. Nós precisamos estar quebrando realmente esses paradigmas e bola para frente, porque o senhor nos deu um exemplo aí de quanto que nós podemos. Mas ficou bem observado que tem que ser em equipe, em união, todo mundo apontando para o mesmo lugar com a seta. Muito obrigado mais uma vez, eu que agradeço. E agradecido de coração, em nome da Câmara de Vereadores, em nome dos munícipes da União da Vitória, ficamos eternamente agradecidos aí pela sua participação.